Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou te falar algumas orientações pós-operatórias da cirurgia de RTU de próstata, que é aquele procedimento feito para próstatas grandes, aumentadas, a popular raspagem da próstata. Eu sou o Cláudio Amorim, sou médico urologista e este é o canal Urologia Online. Bom pessoal, antes de começar eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse um like e compartilhasse esse conteúdo com quem você acha que possa se beneficiar dessa informação, certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre algumas orientações pós-operatórias da RTU de próstata, que significa ressecção transuretal da próstata, que é uma cirurgia popularmente conhecida como raspagem da próstata. Esse procedimento ele é feito para aqueles casos onde a próstata está aumentada, está dando uma dificuldade miccional, o paciente está com dificuldade para urinar. Então, geralmente, esse é um dos procedimentos indicados para tratamento desse problema, certo? Esse procedimento ele consiste numa raspagem da próstata que é feita pelo canal, através do canal, uma raspagem da próstata para tentar diminuir, abrir a loja prostática que a gente chama, e fazer com que a urina passe mais facilmente, passe mais tranquilamente, sem causar desconforto para o paciente. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como é feito esse procedimento e também tenho um vídeo mostrando algumas das indicações para a realização desse procedimento. Então, depois do procedimento, o paciente vai para o quarto com uma sonda, que a gente chama de sonda de 3 vias, sonda de Foley de 3 vias. Então, essa sonda ela vai ter as 3 vias que são uma via para a saída da urina, uma via para a entrada de uma solução, geralmente água destilada, para encher um balão que fica na ponta da sonda. Isso vai fazer com que a sonda não saia, do paciente. E a outra via por onde vai entrar um soro para lavar a próstata, lavar a bexiga do paciente. Por quê? Como é feita uma raspagem da próstata, fica uma área que a gente chama de área cruenta lá naquela região da próstata. Uma área que fica sangrando, uma área que pode sangrar e obstruir a sonda por coágulos. Então, por isso que o paciente precisa ficar com irrigação no pós-operatório, tá? Entrando soro pela sonda para lavar a bexiga e impedir a formação desses coágulos. É muito importante que essa irrigação seja bem eficiente, que o paciente não fique momentos sem irrigação, que fique o tempo inteiro correndo essa irrigação nas primeiras horas, no primeiro dia de cirurgia, para evitar essa formação de coágulos, uma obstrução da sonda, que pode levar o paciente a apresentar uma retenção urinária e precisar ser reoperado em alguns casos. Geralmente, no primeiro dia depois da cirurgia, caso a urina já esteja clara, caso a irrigação já esteja clarinha, não esteja mais com sangramento, a gente acaba interrompendo essa irrigação, fechando a irrigação e, às vezes, dependendo dos casos, o paciente já pode ir embora nesse primeiro dia. A grande maioria vai embora no segundo dia depois da cirurgia, que é quando geralmente o paciente já está com a urina mais clara, já teve a irrigação desligada no dia anterior e já vai ter uma condição melhor para ir embora para casa. Alguns pacientes vão embora com sonda, outros vão embora sem sonda. Isso é muito a critério do que ocorreu na cirurgia ou a critério do próprio cirurgião, tá? Geralmente ele já consegue urinar após a retirada da sonda e ele pode sentir uma ardência para urinar, porque ficou aquela região lá onde foi ressecada, ainda está em processo de cicatrização, então o paciente pode ter ardência para urinar. Alguns pacientes ainda podem ter uma frequência urinária aumentada também, até ocorrer uma adaptação da bexiga, certo? Então são sintomas que muito provavelmente o paciente vai experimentar nos primeiros dias após a retirada da sonda. No pós-operatório, o paciente não pode fazer esforço físico e não pode ter relação sexual, pois isso pode promover um novo sangramento na próstata dele, pode fazer com que alguma escara, algum tecido de cicatrização que já está ocorrendo lá na próstata se solte e o paciente volte a sangrar, apresente um sangramento que pode levar até uma obstrução urinária, uma retenção urinária pela formação de coágulos. Em alguns casos, o paciente pode ser até reoperado para evacuar esses coágulos. Apesar disso, o paciente deve caminhar, deve andar na sua casa até para estimular o intestino, ele deve ingerir alimentos laxativos, comer frutas laxativas, verduras, para que o intestino recupere sua função de maneira mais rápida, para evitar que as fezes endureçam e que ele faça força para evacuar. Isso é uma orientação que eu sempre dou para os meus pacientes também no pós-operatório dessa cirurgia.
Além disso, é muito importante que ele evite nas primeiras 3 semanas esforços como de dirigir, certo? Muitas vezes o paciente, quando vai dirigir, mesmo sendo um carro automático, ele acaba fazendo esforço, que também pode expor ele a um risco de um novo sangramento. E além disso, ele não deve andar de moto ou bicicleta, pelo menos por 45 a 60 dias após a cirurgia, certo? Outra questão que a gente deve ressaltar bem para o paciente é a questão do controle da pressão arterial. Aqueles pacientes que usam medicamentos antihipertensivos devem tomar ele regularmente para que a pressão não se eleve, para que a pressão não suba e não ocorra um novo sangramento, podendo levar o paciente novamente a um outro procedimento cirúrgico. Certo, pessoal? Outra questão que o paciente deve saber que vai acontecer com ele no pós-operatório é a presença de ejaculação retrógrada. Como ocorre uma raspagem da próstata e ali do colo vesical, da região da junção da bexiga com a próstata, o paciente não vai ter mais aquela ejaculação em jato. Então, o sêmen, na hora da relação sexual, vai cair para a bexiga e sai depois na urina. Ele pode sentir o orgasmo, ele vai sentir o orgasmo normalmente, porém, ele não vai ter mais aquela ejaculação em jato que ele apresentava anteriormente. Então é isso que eu tinha para falar. A cirurgia de RTU de próstata, a raspagem da próstata, é uma cirurgia muito boa, muito realizada pelos urologistas. Quando bem indicada, ela tem resultados muito satisfatórios. Mas é importante que o paciente saiba o que pode acontecer com ele no pós-operatório. Gostaram do vídeo? Se gostaram do vídeo, deixa um like, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que possa se beneficiar dessa informação e se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima.